Fala, galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast. Mais uma semana, mais um encontro. Muito bacana poder estar nessa roda, sentar junto com você, para a gente conversar, bater papo, trocar ideias, ouvir, aprender, refletir, pensar. Bom, o nosso objetivo aqui é levar você e levar até você uma reflexão, trazendo, obviamente, sempre convidados para contar um pouquinho das experiências deles com o Evangelho, com a cosmovisão cristã, né, com toda essa influência na vida e na história deles, e tem sido muito bacana dividir esses momentos com você. Então, você está nos assistindo aí pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify, já dá uma fortalecida no trabalho, já dá um like, já compartilha, já avisa a galera que episódio novo está no ar, está na área, já divulga aí o nosso trabalho também para poder ajudar aí a fortalecer esse movimento aí, tá bom? Deixa eu apresentar o meu parceiro aqui de todas as conversas. E aí, Vinícius, meu irmão, seja bem-vindo, guerreiro. Tudo na paz? Fala, gente, beleza? Como é que estão? Aqui tudo na paz, né? Tudo na paz, mais uma edição do Roda Bíblica aí. Hoje, bastante papo teológico aí para a gente desvendar bastante coisa. Aí, convidado sempre legal, convidado de indicação, hein? É isso que eu gosto de sempre citar. O pessoal pede, a gente dá um jeito de correr atrás para ter quem as pessoas pedem. Exatamente. Ô, mano, já estamos na época de Natal já, velho? Já tá com os presentes do amigo secreto aí já, tô se mano? preparando aqui, cara. Tô se preparando para o amigo secreto. Tem presente para bastante gente aí, como dá para ver. Você tem amigo, hein, mano? Da hora, velho. Espero que o meu esteja aí também. Ó, será? Ou será que é para sortear aqui no Roda Bíblica? Rapaz, aí essa é uma boa, hein? Essa é uma boa, a galera ia curtir. Ô, mano, passa aí a nossa rede social e como a galera encontra o trampo aí, antes da gente apresentar a nossa convidada. Bom, para você que está vendo ou ouvindo a gente, chegou na gente de alguma forma, ou é pelo YouTube, Roda Bíblica Podcast, você consegue encontrar a gente muito fácil. Temos lá vários entrevistados. Se você clicar na aba Vídeos, você consegue achar muito fácil vários pastores que a gente entrevistou, teólogos muito conhecidos, pessoas que fazem parte das artes aqui no Brasil, né? Artistas. E também consegue achar a gente pelos aplicativos de áudio. Todas as nossas entrevistas vão para o áudio lá, né? No Spotify, o Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá tudo lá. Muito fácil de encontrar a gente. E o lugar mais fácil que você consegue contato com a gente é no Instagram, @Roda Bíblica Podcast. Muito fácil. Lá você consegue indicar convidados, consegue mandar quem que você quer ouvir aqui. Muito bacana. Então aproveita aí que você já está aí, já dá aquele like no vídeo, já comenta lá o lugar que você está nos assistindo. Vamos interagir por lá. Se você está acompanhando a estreia desse material, já vai lá no chat. A gente está sempre por lá também, já trocando uma ideia enquanto o material está rolando. Bom, hoje o Roda Bíblica tem a honra de receber aqui, não no nosso estúdio, né, mas na nossa resenha virtual, uma mulher que eu acho que todo mundo que está acompanhando conhece, já ouviu falar, já viu na televisão. É uma mulher que teve muito sucesso, muito reconhecimento. O nome dela sempre apareceu com muito destaque, principalmente em época de carnaval, mas talvez pouca gente conheça esse lado que ela vai mostrar aqui no Roda Bíblica. Teóloga, doutorada em teologia, está fazendo mestrado também, né? A gente vai saber mais sobre isso, se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, e vai contar um pouquinho para a gente aqui, não só dos estudos, mas, obviamente, do testemunho, da conversão, um pouquinho da história dela para a gente aqui, que com certeza vai te edificar. Senhoras e senhores, o Roda Bíblica tem o prazer e a honra de receber na edição de hoje Ângela Bismarck. Seja bem-vinda, Ângela. Paz para os irmãos, obrigado pelo convite e obrigado pelas pessoas que pediram, né, a minha participação aqui, porque, na verdade, eu dou muito testemunho nas igrejas e faço algumas lives falando da minha vida, da transformação, o Evangelho da Graça, na verdade, é o que eu levo no testemunho, o Evangelho da Graça. É a verdadeira fé que transforma e leva ao arrependimento de um pecador. Então, esse é o tema das minhas
dos meus testemunhos nas igrejas, né? Porque agora eu voltei a fazer o testemunho presencial, porque eu estava fazendo, na verdade, por lives. Agora está abrindo as igrejas, eu estou indo pessoalmente, isso é muito mais edificante, né? Mas obrigado Sim, pelo convite, bacana. Vamos bater um papo, eu acho muito importante, muito mais importante eu falar do meu testemunho, sim, porque o mundo precisa conhecer a verdade, né? Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade o libertarás. Né? sim. E as pessoas conhecerem um pouco mais de Jesus Cristo, né? Porque o testemunho de fé todos têm, né? Todos têm Uhum. um testemunho que edifica, mas geralmente um é diferente do outro, né? Cada um conta né, a sua experiência de fé, a sua transformação, o seu testemunho de uma maneira, né? Sim. E que, na verdade, eu penso que o maior milagre que Jesus Cristo pode operar numa pessoa é a salvação, né? É Boa. isso que aconteceu comigo, né? Que eu levo nas igrejas, o meu testemunho, né? E o testemunho também a gente tem que entender que é muito importante, né? As pessoas precisam conhecer mais de Deus, principalmente pessoalmente, né? Sim. Porque as pessoas conhecem a Deus, sim, conhecem a Deus, mas é aquela coisa de ter aquela intimidade com Deus. Você Uhum. tem que conhecer Ele melhor, né? Para poder segui-lo pessoalmente. Foi o que aconteceu comigo. Antes eu Boa. só conhecia de nome, agora eu conheço pessoalmente, aquela intimidade, né? De você Amém. orar, saber que em qualquer lugar você pode falar com Deus, conversar com Deus, porque nós somos o templo do Espírito Uhum. Santo. Não? Sim. Legal. Ângela, até para a gente começar assim, a nossa conversa, Ô, Zé, eu acho que é interessante. Oi. desculpa antes, eu queria que ela apresentasse quem está com ela ali, pelo menos falasse É o o Wagner, nome. o meu marido, é o esposo, é o marido. Boa noite a Um todos. Boa. prazer, Wagner. Maridão. Boa. Boa, Vini. Boa, boa. Ângela, até para a gente saber, assim, e eu não sei como é que as pessoas conhecem dessa sua conversão, e eu devo É, confessar, particularmente, eu conheço pouco desse seu momento. Eu queria que você contasse para a gente como é que o evangelho te encontrou, como é que isso aconteceu na sua vida, como é que foi essa transformação, como é que foi esse encontro com a Boa Nova? e você sabe por que você ainda não me conhece profundamente dentro das coisas de Deus? Porque Deus ainda está me preparando. Porque Deus Legal. faz assim, né? Você pode ver Paulo, ver os apóstolos, foram preparados antes de ser mandados, enviados como apóstolos. Eu acho que eu estou assim, me preparando, porque eu perdi muito tempo no mundo, mas acho que é o tempo de Deus. Mas antes de começar assim, o meu testemunho de como eu me livrei do apego, né, às coisas, né, e hábitos que eu tinha, né, e como eu vim conhecer Jesus, você sabe que foi a conversão, foi o arrependimento de pecados, né, quando eu comecei a conhecer o Evangelho. Mas, na verdade, é que eu queria que as pessoas guardassem. A gente pode até se reportar lá no 1 Coríntios 6, de 12 a 23, quando Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu acrescento, né? Nem tudo agrada a Deus. Nem todas as coisas edificam a Deus. Então, não adiantava eu estar em cima do muro, né? Louvando ao Senhor e estando no carnaval, saindo nua, né? E me expondo demais. Porque, na verdade, a sensualidade é pecado dentro da Bíblia. Entendeu? E o que eu mais fiz na minha vida foi ser uma mulher sensual. Eu fiz várias capas de revistas sensuais. Eu fui assim uma pessoa dentro do carnaval que saiu muito pintada, com o corpo pintado. Viu? Era uma referência, fui uma mulher muito polêmica em tudo que eu fazia. Então, eu fui uma referência. Hoje em dia, eu tenho 500.000 de seguidores. Viu? Esse 500.000 de seguidores que me seguem, se não quiserem ouvir de Jesus, tem que sair das minhas redes sociais, porque hoje em dia só falo da minha conversão, eu falo da palavra. Aquela mulher
polêmica, aquela mulher que se exponha muito, aquilo tudo acabou. Eu tirei tudo da minha vida. E eu queria que as pessoas guardassem uma coisa, isso que aconteceu. Não foi me livrando de coisas, né, que eu passei a me ocupar mais com o Senhor. Não foi. Foi ao contrário. Eu fui me enchendo das coisas do Senhor, que as coisas do mundo perderam sentido para mim. Foi esse momento que, quando eu comecei a conhecer o Evangelho profundamente, o Espírito Santo foi trabalhando, foi me transformando, né? Foi mostrando que eu era pecadora, o que eu estava fazendo. Eu me vi em várias passagens dentro da Bíblia como pecadora. Aquilo foi mexendo com a minha mente. Na verdade, eu tive uma mudança de mente, metanoia, a Bíblia diz, mudança de mente. Então, eu mudei os meus caminhos, eu mudei, sabe, o caminho que eu estava indo pela esquerda, eu comecei pela direita, os caminhos retos. Porque eu via que tudo que eu estava fazendo era em vão. Não, era em vão. Eu estava plantando coisas que eu ia colher, sabe, abrolhos, eu ia colher. Por isso que tanta polêmica na minha vida, tantos sobe, desce, minha vida era assim, entendeu? Estava no auge e daqui a pouco acontecia um fato. Né? Aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu não faço mal a ninguém, e por que tanta coisa veio assim acontecendo na minha vida? Eu não entendia. Aí eu fui passar a entender por quê. Eu tinha um chamado, eu não estava nos propósitos de Deus. Eu sonhava os meus sonhos e não os sonhos de Deus, porque Deus tem sonhos para a tua vida. E os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Não. Então, eu estava sonhando uma coisa que Deus não queria, na verdade, para mim. Então, muita coisa ruim veio acontecendo junto com coisa boa. E eu não entendia por quê. Eu não vou dizer para você porque eu me converti ao cristianismo, uma mulher cristã, eu não tenho tribulações. Claro, tenho. Todo cristão, isso é bíblico. Não? Mas a gente sabe passar por ela e passa bem, porque a gente tem Cristo. Né? Você veja só, é o momento que a gente está vivendo agora. Se não tivesse a palavra, o evangelho enraizado em mim, fica muito difícil. Quanta gente está em depressão? Por isso que o testemunho é muito importante, edifica. As pessoas estão precisando ouvir coisas boas. Né? Que há uma luz no fim do túnel, que não é só isso aqui. Existe uma eternidade. A gente tem um propósito na Terra, não é só comer e beber que amanhã morreremos. Não é isso. Não. Legal. Ângela, só para a gente entender melhor, hoje você congrega em qual igreja? Eu gosto muito da presbiteriana, mas eu e Wagner, a gente está indo na Batista. Inclusive, eu faço parte do coral da igreja. Que legal. Eu faço parte do coral. Que bom que ela falou que gosta muito da presbiteriana e está indo na Batista, porque aqui a gente tem um presbiteriano e um batista. Porque eu estou muito alicerçada na palavra. A presbiteriana, ela é muita palavra. Não? Então... E com meus estudos também, eu sigo muito o bíblico. Eu sou muita palavra, muita bíblica. Eu não tiro uma vírgula nem coloco. É tudo isso aqui, ó, a Bíblia. Tudo. Tudo que está aqui, do início ao fim. Não. Então, e nesses meus estudos, eu aprendi a fazer exegese bíblica, entendeu? Eu aprendi o grego, koine, que é o grego da tradução original. Tudo isso a gente aprende. Entendeu? E isso foram assim, já está caminhando para 8 anos de estudo, e eu continuo nessa caminhada. Por quê? As pessoas precisam saber. Porque tem muita gente que se converte e volta para o mundo. Por quê? Porque não usam as armas espirituais que Deus oferece na Bíblia. Entendeu? Aí cai. E eu aprendi a usar essas armas espirituais. Entendeu? Para poder continuar, porque se você não usa essas armas espirituais dos cristãos, eles vão cair, eles vão desistir no meio do caminho, não, porque tem que ser usado. E Deus ensina, né? Tem tudo ali, é oração, é jejum, é congregar com os irmãos, sabe? Não ficar desigrejado, tem que estar indo na igreja, estar em comunhão, porque tem muitos igrejados.
entendeu? Do jeito que o Brasil está, o evangelho foi muito distorcido, as pessoas estão sem credibilidade nos pastores, na palavra. A gente tem que voltar para a Bíblia, a gente tem que voltar para o evangelho do século I, o que os apóstolos pregavam. Eu tenho que voltar para isso, porque senão o Brasil tá muito, se desviou do foco, está desviado. Legal. Ângela, só para a gente começar bem aqui, eu queria que você falasse se em algum momento, assim, antes da sua conversão, com o olhar hoje que você tem para o mundo hoje, a sua visão do Evangelho, em algum momento você consegue enxergar as mãos de Deus na sua história para chegar onde você chegou hoje? Com certeza, então. Por tudo que eu passei, porque, na verdade, não é a gente que segura na mão de Deus, não. É Deus que segura na nossa mão, porque senão a gente desiste. Isso. Boa. Não. Então, em tudo que eu passei na minha vida, claro que tinha a mão de Deus. Claro, eu fui vendo muito mais claro isso quando eu comecei a conhecer o Evangelho profundamente. Deus foi me mostrando. Não, que ele tinha um propósito na minha vida. Quantos livramentos eu tive, né, para chegar até aqui? Eu só cheguei até aqui porque Deus estava comigo, estava me segurando. Eu estou fazendo isso aqui agora, testemunhando. Olha como é que você era. Aí você começa a se comparar antes com depois, como eu era, como eu sou hoje. Não. A diferença é muito grande. As pessoas assim, não entendem essa minha conversão. Não, não entendem porque não conhecem. Não, porque elas só querem milagre. O milagre, hoje em dia, que está sendo ensinado dentro das igrejas, é aquele milagre que, sabe, curar uma dor de cabeça. Mas eu acho que o maior milagre é a conversão. É você sair de onde você estava, morto espiritualmente, e reviver. Não? Havia um avivamento espiritual. Porque, na verdade, a gente nasce morto espiritualmente. Né? A gente não quer saber das coisas de Deus. Não? A gente precisa Deus vir te buscar, sabe? Implantar no teu coração, na sua mente, você, sabe, voltar a respirar como tivesse nascido outra vez. Foi o que aconteceu na minha vida. Entendeu? Eu estava morta, não? E revivi. Porque o evangelho é isso, é você reviver, é voltar da vida espiritual que você estava morta e ter uma vida revivida, uma vida mais plena em Cristo, e enxergar o mundo diferente, enxergar as pessoas diferentes. Entendeu? Hoje em dia eu tenho uma visão do mundo, das pessoas, eu olho as pessoas com mais misericórdia. Não, eu tenho uma visão do mundo diferente do que o que ensino da Bíblia, entendeu? Assim uma coisa muito bonita, é muito bonito de se ver, de se sentir, de atos, como se diz, porque a fé, toda pessoa que tem fé, ela tem que ter uma fé que é uma fé salvadora, é uma fé que tem uma motivação certa. Não adianta ser uma mulher fervorosa com uma motivação errada. Isso não te leva à salvação. As pessoas precisam saber, né, o que é que, na verdade, leva à salvação para a vida eterna. A salvação vem junto com as boas obras. Né? Você tem fé, porque você tem a fé que é dada por Deus, que até a fé vem de Deus, tudo vem de Deus, o perdão, não é porque a gente quer, é Deus que opera o querer, o realizar. Não? Porque para a gente, se a gente não tiver Deus operando, a gente não vai querer saber, não. Por isso que a gente tem que estar todo dia ali. Ó. Não tem um dia que eu não estude a palavra. Não tem um dia que eu não ore, que eu louve a Deus. Não é só domingo na igreja. Isso é o teu dia a dia. Não? É o seu viver. Vejo que eu tenho entre nós uma teóloga reformada, hein, Vini? Pois é, os termos são muito claros, né? São termos muito claros do arrependimento, de tudo que a gente... Cara. Vai brincando. Ô, Ângela, você citou algumas vezes o apóstolo Paulo. Gosto muito. Eu vou fazer uma pergunta aqui,
Obviamente, não é comparando a história, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que você encara isso na sua caminhada cristã. Paulo, assim que ele se converteu, Deus falou com Ananias para ir lá orar por ele, para tirar as escamas dos olhos. E Ananias falou... né? Você vê que era um homem que sabia a lei. Olha só, um homem que sabia toda a lei, né? Estudou com Gamaliel, um dos maiores teólogos da época, né? Mas você vê que estava morto espiritualmente ainda. Olha. Exatamente. Não, Paulo. Sim. E aí Ananias fala o seguinte, que ele não queria ir porque era quem perseguia a igreja. Paulo era um perseguidor, então ele fica assustado em ir. Vai. Mais para frente na história de Paulo, a gente vê vários embates com os judeus. Muito disso reforçado num certo preconceito com a história do apóstolo. Como é que você, Ângela, observa a recepção dos cristãos à sua vida dentro da igreja? Principalmente por conta dessa sua história pregressa, né, ou regressa da sua vida. Você observa ainda algum tipo de preconceito, receio, sabe, aquele olhar? Como é que você encara essa situação, Ângela? Eu acho que até no início as pessoas acharam que eu me convertia duvidando, né? Daqui a pouco ela volta, e até torcendo, né, que eu caísse, né, da graça, voltasse para o mundo. Eu sei que tem muita gente ainda que duvida, porque não convive comigo no meu dia a dia, não sabe como é que eu vivo, mas o meu dia é isso aí. Eu acho o seguinte, porque a comparação de Paulo, realmente, Paulo foi um perseguidor da igreja de Cristo, ele matou vários cristãos, sabemos disso, né? E depois ele foi muito perseguido também, depois que se converteu, né? E ele sofreu muitas perseguições do Paulo. Às vezes eu me comparo muito também um pouquinho assim em relação a perseguições que eu tive antes até da minha conversão. E um pouquinho também a gente sabe que todo cristão é perseguido, né? Você sabe disso, Sim. né? Vamos ser até... Né? Porque Cristo foi, a gente vai ser também. Cristo falou isso. Então, eu acredito que tem muita gente que acredita realmente na minha conversão, mas tem muitos que ainda não. Não. Mas eu acho que o meu melhor testemunho é de vida, é o que eu vivo. Não, você não me encontrou nunca mais dentro da avenida. Você pode entrar nas minhas redes sociais, eu não posto mais fotos sensuais. Eu sou, na verdade, uma outra mulher. Eu sou uma nova mulher, uma nova Ângela. Não. Mas, para essas pessoas, a minha resposta é essa. É estudando. Hoje eu sou formada em bacharelado em teologia, depois disso eu vim fazer doutorado, 2 anos de faculdade na Facite, aí abriu vaga agora para o mestrado, para complementar certas matérias que não fiz no doutorado, estou fazendo no mestrado, inclusive até fechei agora 4 aulas, até que te mandei, né? uma agenda de aulas que eu vou ter de aconselhamento, olha que bacana. Não. Então, eu vivo isso. Hoje chegou um livro aqui de Timothy Keller. Vocês conhecem, né? Ótimo. Eu já li todo aquele livro Igreja Centrada dele, e agora chegou um outro que é muito bacana. Eu vou começar a ler e fazer uma resenha, porque eu tenho que fazer resenha dos livros que eu estou lendo. Então, hoje, esse deve ser lindo, né? O livro. Como é que é o nome? Não, tá ali. Que eu vou ter que fazer, acho que é o Poder da Graça. Eu vou pegar para vocês verem, porque eu vou começar a ler ele agora. Mas antes desse, eu tenho que fazer a resenha de um outro. Para vocês terem noção, todo mês eu tenho que estar lendo livro e fazendo resenha. E você vê que eu sou do tipo meio presbiteriana, luterana, eu sou dessa, da palavra mesmo. Então, o que me manteve em pé foi isso. Entendeu? Conhecedora mesmo profundamente de Deus, quem é Deus, entendeu? Estudando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Mas a minha resposta é essa, irmão. Entendeu? É minha vida, é meu dia a dia. Entendeu? Porque não tem como. É dando testemunho nas igrejas que eu acho muito bacana. Se você for ver minha vida antes, meu sábado e domingo era nas escolas de samba, sambando, de vestidinho curto, salto alto, era isso.
rainha das baterias de várias escolas de samba. Viajei o Brasil inteiro, o mundo, fazendo show. Olha aqui, qual que eu vou ter que começar a ler agora. Justiça Generosa. Olha. Boa, Timothy Keller. Olha aí, dando uma dica para vocês aí, ó. Boa. Vou ter que fazer uma resenha. Ó, muito bom autor, eu indico. Tivemos com ele pessoalmente. Eu fui ele esteve aqui no Brasil, eu fui numa. Sim, acho que era uma conferência com ele. City, né? Hã? Acho que foi no City to City, é o ministério que eles têm. Foi nesse mesmo, eu tive nesse. Boa. Isso mesmo. Foi na igreja do Josué. Foi lá na igreja, a Plenitude, não, Atitude, lá do José. Atitude. Boa. Foi lá, foi lá. Vocês tiveram? Teve aqui em São Paulo também. Eu fui aqui em São Paulo. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Aqui em São Paulo teve. Ele teve aqui também, né? Eu vou a conferências, eu faço cursos. Então, o meu viver é isso. Eu acho que a maior demonstração para essas pessoas, né, que, como perseguiam Paulo também nem acreditavam na conversão do Paulo no início, foi a transformação de vida dele. Não, foi ele pregando o evangelho, né, e a maneira do viver dele, né? E olha, eu amo Paulo. Eu acho que Paulo foi um dos maiores teólogos da Bíblia, né? Eu creio nisso e está aí para comprovar, né? Foi um homem que Deus usou muito e que Deus me use muito também. Amém. Que bênção. A gente tem que se oferecer agora as coisas de Deus, não me oferecer para todo mundo. Agora a gente tem que se oferecer para as coisas de Deus, né? Eu me ofereço. Estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aí, boa. Já leu esse livro? Eu tenho um livro desse que fala Eis-me aqui. Sim. Acabei de ler ele e vou fazer a resenha. Eis-me aqui, Senhor. Muito lindo, né? Forte. Muito lindo. Hoje, o Eliezer perguntou aí sobre algum preconceito, coisas desse tipo que você tenha sentido que tenha passado com a sua conversão. O lado que eu quero levar é um outro tipo de preconceito, que talvez a gente enxergue bastante na igreja evangélica, que é o machismo. A palavra teóloga já soa até estranho dentro das igrejas. As pessoas estranham, né? Teóloga. Você sente... acredita que a mulher não pode ser pastora, né? Mas, se fosse assim, eu acho que não tem que haver esse preconceito, porque senão a mulher já é tão massacrada. Poxa, você vê que quem mais seguiu o Senhor, você pode ver no ministério do Senhor Jesus, no primeiro século, as mulheres eram as maiores seguidoras, as que mais ajudaram no ministério financeiramente. Não. Então, as mulheres só servem para ajudar financeiramente? Não? Eu acho que a mulher edifica muito. Eu acho que a mulher realmente é auxiliadora do homem, mas a mulher pode ter o seu ministério para mulheres. Eu vejo meu ministério para mulheres. Porque eu acho que, às vezes, tem coisas que a mulher quer conversar, só pode ser com mulher, não vai conversar com pastor. Não. Eu acho que eu ficaria meio sem jeito de conversar certas coisas com o pastor. Eu preferia conversar com uma mulher pastora. Né? Eu preferia. Então, eu acho que esse preconceito sempre houve. Desde o início, se você for ver a história da igreja e a história das mulheres até dentro da Bíblia, realmente, as mulheres, a gente tem que ver, porque cada época a gente vive uma época. Na época de Cristo, as mulheres não podiam nem ter dinheiro, as mulheres não podiam andar junto com o marido na rua. Era maior ainda o preconceito. Não podia sentar com homens numa mesa. Jesus quebrou tudo isso. Não. Jesus quebrou esse preconceito. Você, por exemplo, Maria Madalena foi a primeira pessoa a conhecer o Evangelho, foi a ressurreição de Cristo. O Evangelho é o quê? A ressurreição de Cristo. Maria Madalena foi a primeira testemunha. Não. Mas você consegue enxergar uma mulher líder da igreja geral para homens e mulheres?
Um líder geral, como um papa, quer dizer... Não, eu digo assim, não, como uma pastora mesmo da igreja, como pastora de igreja, não como pastora de ministério de mulheres, como pastora de igreja. Eu acho que a gente não tem que ter esse preconceito, não. Se ela for habilitada e Deus escolheu, porque não é o homem que escolhe, é Deus. Não. É Deus que escolhe, é Deus que chama. Não. Você acha que foi o homem que me chamou? Claro que foi plantada a semente. Mas quem chamou é Deus. Deus que habilita, é o Espírito Santo que habilita você. Nós somos o templo do Espírito Santo, a gente não tem que ter esse preconceito. Por isso que ficam aí matando tantas mulheres. Você vê quanta agressão contra a mulher. A gente tem que parar com isso. Entendeu? Eu acho que a mulher tem que ser tratada com carinho, com amor, entendeu? Dedicação. A mulher é a parte mais frágil de um relacionamento. Entendeu? Uhum. A mulher dentro de casa edifica muito a família, os filhos. Hã? Sim, sem dúvida. Ângela, até para mostrar que eu gosto mesmo, o que eu estou lendo aqui, Timothy Keller, Encontros com Jesus. Ainda não vi isso não, hein? Boa dica. É uma análise de alguns encontros do Evangelho de João, muito bacana, vale a pena também. Inclusive tem um encontro... João, amo. É muito bacana, vale a dica também. Eu sou, fãzão do Timothy Keller, ele manda muito bem mesmo. Eu tive que fazer uma resenha do livro Igreja Centrada, no doutorado. Boa. Tive que ler todo. Foi um trabalho bem grande. É um dos fundadores de igreja, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sim, maravilhoso. Ele tem um trabalho belíssimo lá nos Estados Unidos, que é uma cultura muito pós-cristã, né? E o trabalho dele, assim, em grandes cidades também, é um movimento incrível que ele faz. Ângela, eu queria ouvir sua opinião sobre o seguinte tema. Você falou aí muito da sua história anterior, nessa questão da sensualidade. Que é muito implantada aqui no Brasil, né? A sensualidade aqui no Brasil. Sim. E eu quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido, Ângela. A gente tem visto um avanço muito grande das redes sociais. Então, hoje, a galera, de uma forma ou de outra, acaba se expondo muito na rede social, inclusive utilizando muito dessa questão da sensualidade. Eu te pergunto, postar uma foto sensual e colocar um versículo na legenda santifica a foto? Eu acho que não deve, né? Eu acho que não, né? Não condiz, né? Não condiz. Eu acho que... Acontece isso? Bastante. Sério que você nunca viu, Ângela? Mas não tem nada a ver, né? Eu acabei de falar aqui que sensualidade é pecado. Não? É o que eu mais fiz, né? Sim. Eu acho que não condiz, eu acho que falta mais conhecimento, né? Falta mais discernimento. Né? Tem que ter... É que eu te falo, o Brasil ele é muito voltado carnaval, futebol, entendeu? A coisa da sensualidade aqui está muito no ar. Entendeu? É muito cobrado isso. Entendeu? Um corpo perfeito, sem celulite. Você sabe que eu fui uma das maiores mulheres que divulguei a cirurgia plástica, a beleza, muito vinculada a isso. Eu era escrava da beleza, né? Eu tinha que estar perfeita dos pés à cabeça. Para entrar na avenida, eu não podia estar com uma celulite. Não. Olha como é que era a minha cabeça. Né? Eu me preocupava mais com o meu exterior do que com o meu interior. Né? Porque também era muito cobrada. Imagina agora as redes sociais que você tem que fazer uma selfie, Está pior ainda. Né? Sim. Porque a cobrança é maior. Aí vem o Photoshop. Né? E dá para fazer Photoshop numa selfie ou numa... Acho que dá, né? Não sei. Dá. Mas era isso, ela era muito cobrada. Então, graças a Deus, eu me livrei disso. Entendeu? Hoje em dia, não me cuide, eu gosto de me cuidar. Eu sou uma mulher super saudável.
Sou uma mulher que treino, eu cuido da minha pele, do meu cabelo, das minhas unhas. Eu continuo me cuidando, não daquela maneira exagerada, fútil, viu? Que só vê as coisas, sabe, materiais. Não. Hoje eu vejo um homem interior, essa mulher interior que estava em mim, sabe? E sempre eu sentia que faltava alguma coisa em mim. Eu nunca estava feliz completamente. Eu podia ter dinheiro, fama, sabe, viagens, mas eu sempre sentia que faltava algo dentro de mim, que era Cristo, né? Que era Jesus que faltava. Às vezes você tem tudo, mas falta algo, você nunca está feliz. E não entende por quê. Porque esse Deus, a gente foi feito para ele, né? Para louvar, adorar, né? Estar na presença dele. Então, falta isso para a gente. Falta realmente um verdadeiro Deus, que é vivo. Né? Esse Deus que a gente serve é um Deus vivo, que vê tudo, ouve tudo. Não, a gente tem que ter cuidado nas nossas atitudes, o que você vai falar. Né? As suas palavras têm que ser palavras que edifiquem. Né? Não falar palavras tortas, né? Tortas, palavrões eu não gosto. Sabe? Eu não gosto de palavrão. Eu procuro não ofender as pessoas, escutar mais. Eu sou esse tipo de pessoa agora. Não. Então, porque a gente tem que olhar para as pessoas assim, como Jesus olhava, ter misericórdia, saber que é pecador, que precisa de arrependimento, que precisa de cuidados. Todos nós somos pecadores, né? E somos salvos, estamos sendo salvos pela graça, entendeu? E a gente tem que levar esse evangelho para essas pessoas que precisam. Tem tanta gente ainda que precisa ouvir, ser transformadas, como eu fui, né, Wagner? Como Wagner também foi alcançado. Né? Que Deus me use, que use vocês também. Amém. Para levar o evangelho da graça, entendeu? Que principalmente para o Brasil, porque o Brasil até conhece. Você conhece Jesus? Sim, conheço Jesus. Mas que maneira que conhece Jesus? Né? Só de ouvir falar? Ou aquela intimidade pessoal, né? Aquela intimidade. Né? Ou só quer milagres? Ou só quer a teologia da prosperidade? Só vai a Jesus para pedir, barganhar com Deus. Eu quero um carrão, eu quero dinheiro na minha conta, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter fama. Sabe, hoje em dia, para me fazer uma foto, irmãos, está super difícil. Eu estou assim, me preservando tanto. Né? Antes eu me exponho demais, agora estou me preservando muito. Eu quase nem me exponho nas minhas redes sociais, é muito difícil. Não. Você vê a grande mudança que houve. Né? Sim. A grande mudança. Hoje em dia, até para fazer uma live, eu só vou porque eu sei que eu tenho que levar a palavra e falar da minha transformação. Porque isso é uma ordem, né? Sim, sim. Manda. Precisa levar o evangelho para o mundo. De repente, uma pessoa que está escutando, que precisa ouvir uma palavra, né, de transformação, que há uma esperança. Tem muita gente sem esperança. Hoje, eu e Wagner, eu fui numa fila de um banco. Há muito tempo eu não fazia isso. E a gente começou a ouvir as conversas. Você ouvia de tudo. Teve pessoas que também falou de Jesus, né? Teve outras que falou da política. E eu só estou ali ouvindo. Olha, se você não está licenciada na palavra, é muito difícil, hein? Sim. Olha, a maneira que o povão está pensando. Você sabe aquela maneira que você vê assim, que parece que estão pós-guerra? Pós-guerra. A gente está pós-Covid, não é isso? Mas parece que a gente saiu de uma guerra. Entendeu? As pessoas estão assim, sem esperança, estão sem esperança no país, entendeu? Sem esperança com o presidente que está aí. Eu vi muita coisa nessa fila hoje. Eu cheguei até assim, Senhor, tem misericórdia. Já que a gente está na vibe de indicar livros aqui, a Ângela falou bastante sobre que tinha tudo e muitas vezes não conseguia se preencher, né? Tem um livro muito legal que eu gosto, que é do Harold Kushner,
que é um rabino judeu muito bom, que é o Quando Tudo Não É o Bastante. Ele faz uma análise de Eclesiastes lá, muito legal, falando de que todas as coisas vêm, e a gente nunca está satisfeito, né? Satisfeito. Mas pô, Salomão mesmo falou, né? Exatamente. O próprio Salomão falou. É tudo ilusão. Tudo. Exatamente. O Salomão foi o homem mais rico do mundo, teve tudo. Não, e o testamento dele foi esse, tudo é ilusão, tudo. Aproveita a vida, porque dias maus vão vir, aproveita agora, né? Ângelo, você falou bastante dessa questão da fama, do glamour, dos holofotes. Isso realmente afasta as pessoas de Deus? Ou existe uma possibilidade das pessoas viverem essa fama e falar assim, não, eu sou centrado, eu conheço Deus, Deus vive em mim, mas mesmo assim as pessoas viverem isso? Você tem alguma dúvida que a fama, a notoriedade, o poder, o dinheiro te afasta de Deus? Não, que eu estou pensando no conselho que a gente dá para os famosos. Como que a gente prega os famosos? Mas temos que pregar, né? Não chegou a mim. Exatamente. Não. Pois é, entendeu? O evangelho é o poder de Deus para transformação. Não tem outro método. Deus não quer métodos. Deus quer bons homens que pregam o evangelho. Entendeu? Então, é pregar o evangelho. O resto o Espírito Santo faz. Não? Então, eu acho que a fama, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a fama leva o orgulho, sabe? A pessoa fica muito orgulhosa, fica muito egocêntrica. O ego, não. É isso que eu tinha. Eu vivi, tipo assim, beleza, sabe? A beleza tem que tomar cuidado também. Tudo isso te afasta de Deus. Eu não me afastava. Uhum. Não. Eu tive que me diminuir, ser menos Ângela, para poder Cristo viver em mim. Porque senão, não, por isso que a gente precisa ser menos, trabalhar nossa alma. Não, porque a alma é o psique, né? É as emoções que divide a nossa alma, que é o nosso pensamento, que é o psique, as emoções, né? E tem um outro fator também que eu estava conversando com o Wagner, que é o nosso querer. Né? Eu quero isso, quero aquilo. Não, a gente não quer nada, quem quer Deus. Não. As nossas emoções também, os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ser menos, trabalhar isso, não? Ser menos Ângela, para poder Cristo trabalhar em mim e eu poder, né, levar o evangelho, porque senão não consegue. Entendeu? Se eu começar a ser é engraçado, às vezes eu fico pensando, o que eu tinha, tem muitos pastores querendo fama, dinheiro, notoriedade. Tem pastores que só nos holofotes vai junto. Né? As igrejas parecem... Eu já entrei numa igreja que parecia avenida. Eu até falei para o Vai, parece que eu estou na avenida. Holofote, papel picado, um som alto, que meu coração parece que ia sair para o lado de fora, assim, ia explodir. Não. Então, a gente tem que vigiar muito. Por isso tem que estar alicerçada na palavra. Não? E agora, em relação à fama, eu acho que te afasta de Deus, sim. Entendeu? Eu tinha uma agenda lotada, eu não tinha tempo para as coisas de Deus. Entendeu? Eu tinha uma agenda de segunda a sexta, televisão, viagens, shows. E onde é que ficava Deus? Não? Não tinha tempo para Deus. A fama faz isso, com certeza. Sim. A Bíblia, obviamente, combate muito isso, né, Angela? E acho que é legal até a gente reforçar esse detalhe, que é a questão da idolatria, né? Só que muita gente imagina a idolatria em imagens, personificada nas imagens dos santos. Mas a fama representa isso, né? É a pessoa colocar a fama no lugar de Deus dentro do coração
idolatria. E o dinheiro também, né? Isso, dinheiro. A Bíblia fala demais do dinheiro. Dinheiro também, se você é idolatria. Idolatrar dinheiro é a mesma coisa. A fama te leva a isso, ao poder, dinheiro, né? Aí vem o orgulho, tudo isso. O ego, né? Você só queria estar aparecendo e ser melhor um que o outro. Pô, eu participei da Fazenda 5. Eu vi muito isso lá dentro. Não. Sim. Participei da Fazenda 5, era uma brigalhada, uma briga de ego, cada um pensava de uma maneira, se vestia de uma maneira. Não. Ali, parece até que eu já era convertida. O meu comportamento dentro da Fazenda como se fosse de uma mulher convertida. Todo mundo fala isso. O meu comportamento ali foi exemplar. Não? Uhum. É interessante a gente falar isso, antes do Vinícius fazer a próxima pergunta, Ângelo, que você está falando e toda hora me vem à mente o mesmo texto, lá de 1 Samuel 7, quando o profeta vai ungir Davi, e Deus fala para ele, o homem vê o exterior, mas Deus vê ou sonda, né, os corações. É lindo, e Davi né? era o menor, Davi era tecnicamente o mais feio, o último, e Samuel toda hora, e é esse. Mas Deus dá uma lição muito importante para o profeta e que a gente precisa aprender, né? Essa casca é só casca, né? O que vale é o coração ali, o interior. Mas é isso aí. Eu creio muito nisso e acredito. Às vezes a gente olha para a pessoa assim, né? A gente julga, mas você não sabe o interior dela, né? Mas se eu estou com o 1 Samuel, eu acho que Deus está te tocando isso porque eu tive um chamado, tipo, né? O profeta Samuel. Não? Legal. Eu tive um chamado dentro do meu quarto, como Samuel teve. Por isso que Deus está te tocando, porque o Espírito Santo me chamou dentro do meu quarto. Não? E falou comigo, me chamou. Na sua conversão, isso? Antes da minha conversão, antes. E Por isso que às vezes as pessoas acham que Deus não chama, não está chamando hoje. Deus está chamando apóstolos, está chamando, sabe, missionários, ele está chamando, ele continua operando. Eu tenho esse testemunho de vida. O Espírito Santo me chamou dentro do meu quarto, como fez com Samuel. Como foi isso? Dos testemunhos, eu conto a história de Samuel com Eli. Entendeu? Foi mais ou menos aquilo ali. Porque Samuel é filho de Ana, né? É um filho da promessa. Ela entregou. Quem me dera eu ter entregue o meu filho ou eu ser oferecida o meu nascimento para Deus. Gente, a gente tem que ter noção disso. Quando o nosso filho nasce, você oferecer a Deus. Eu não tinha conhecimento ainda, como Ana fez. Uhum. E eu tive um chamado desse dentro do meu quarto. Me virou, eu fiquei paralisada e eu tive como se fosse uma eletricidade dentro do meu corpo. E você estava dormindo antes? Como estava? Ele me virou, eu estava dormindo, me virou, me tocou na cabeça, eu fiquei paralisada dos pés à cabeça, como se fosse uma eletricidade no meu corpo. E falou comigo, me chamou 3 vezes. E eu chamaram Jesus. Não? O Espírito Santo, eu senti antes de acontecer tudo isso, eu ouvi tipo assim, uma folhagem dentro do meu quarto, um vento, como se estivesse mexendo umas folhas, sabe? Muito, muito, muito lindo. E depois desse fato que aconteceu comigo dentro do quarto, eu tive uma paz assim tremenda dentro do meu coração, uma paz que o mundo não te dá, uma paz que eu não sei nem te explicar. Eu acho que é a paz que Cristo fala, que ele deixa com os apóstolos. Fique com a paz, né? A paz eu deixo. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que Deus te dá. Excede todo entendimento. O Espírito Santo me tocou. Que legal. Que experiência, muito bacana.
É uma experiência bíblica, muito bíblica. Por isso que eu falo, aí, no início você falou, como é que você vê esse preconceito das mulheres sendo pastora? E aí? Mas é Deus que chama. Não adianta você ter preconceito. Não é o homem, é Deus. Eu fui chamada dentro do meu quarto, eu tenho uma experiência que muitos pastores de 30, 40 anos não teve. São 30, 40 anos formados e não teve a experiência que eu tive. Entendeu? Que Samuel teve, não? Que Paulo teve, não? De Cristo aparecer ressurreto para Paulo. Não? Então, é aquilo, a gente não pode julgar. Não? É porque Deus que opera, que realiza o querer dele, não é o homem. Nós somos instrumentos, nós somos usados, somos instrumentos de Deus. O resto é tudo com Deus. Boa. Tudo ele. O Ângelo, a gente citou aqui bastante o pessoal de fora, mas eu queria saber quem são suas referências de pastores e teólogos brasileiros aqui. Quem foi que você começou a assistir, a ver pregação, a ler? Olha, eu acho que vocês gostam também. O Nicodemos, Augusto Nicodemos, gosto muito. Gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Gosto muito também. Paulo Júnior também gosto. Acho que a maioria é presbiteriano, né? Tudo presbiteriano, tudo. Luterano? Eu acho que só o Paulo Júnior, que eu acho que ele é. Não, o Paulo Júnior não é da presbiteriana, é de uma igreja reformada, bastante reformada, mas é uma igreja mais. Eu sou desse turma aí dos reformados. Boa. Tá bebendo numa ótima fonte. Por isso que eu estou alicerçada, vocês entendem? Boa, claro. Opa, claro. Por isso que eu estou alicerçada, porque, na verdade, eu não estou tomando leite, eu estou indo no profundo. Não? Boa. Eu quero conhecer profundamente Deus. Eu não quero ficar só no raso. Né? Eu não quero tomar só leitinho. Eu quero conhecer realmente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Todo dia que eu estudo é uma coisa nova. Você nunca vai achar que aprendi tudo. Aí eu fico assim, meu Deus, é muita coisa, Senhor. É muita coisa. O legal é que a gente vê que o Wagner tá junto, né? O Wagner sabe todas aí. Ele acompanha. Mas nós temos uma história, não sei se vocês sabem, nós somos casados pela lei de Deus, né? E pela lei dos homens, né? Tanto pela igreja quanto pelo cartório, há 18 anos. Então, é algo muito sólido. E nós vivemos juntos, de 7, 8 anos para cá, esse selo do Espírito Santo que nos selou, que nos mostrou o nosso Jesus verdadeiro, né, dentro do nosso coração, como ele habita dentro da gente. Então, toda essa... Vocês estão conversando hoje com uma das mulheres, talvez, que é mais ou menos como as mulheres bíblicas que existiram na época, né? E a gente tem vários exemplos. Maria Madalena. Mas ela passou pela Maria Madalena, ela passou pela Raab, ela passou pela Ana, ela passou pela Esther, ela passou por várias mulheres bíblicas. E por quê? Porque ela personaliza o Cristo. Então, ela tem o Cristo dentro dela. A Ângela é uma pessoa fantástica. Sempre. Não sei se vocês tiveram tempo de observar, quando ela citou rapidamente aqui, aquele período de 2, 3 meses que ela passou na fazenda, onde ela foi ali muito marcada por Deus com a morte, infelizmente, da irmã dela. Minha irmã suicidou, lembra desse fato? Sim. Minha irmã suicidou e junto, na mesma noite, o meu cunhado, muito amado também foi assassinado. Tudo dentro da mesma casa. Isso foi uma prova muito grande de Deus. Na primeira semana que ela estava ali, para passar junto com aquelas 15, 20 pessoas, né, que estavam lá fazendo parte do grupo de vocês, e a Ângela soube enfrentar todas essas dificuldades daquela época, daquele muito dia, sofrimento, daquele momento, daquela semana, né? Então, ela foi muito colocada à prova por Deus. O nosso chamado, que veio, em parte sim, em parte mais ou menos, mas muito obrigado ao Emerson Fittipaldi, né?
personalidades. Olha só, gente, como é importante o testemunho até de uma pessoa que tem uma notoriedade, né, que é conhecida. Isso até eu ia contar esse fato que Wagner me lembrou, porque a minha história é muito grande, gente, vocês vão me lembrar de tudo. Na verdade, eu comecei porque me convidaram. Olha só, olha como é que Deus faz. A história é grande, não dá tempo. Eu ouvi um anúncio na rádio que Emerson Fittipaldi ia dar testemunho numa palestra na Barra da Tijuca, num evento. E eu, antes disso, tinha falado, poxa, eu queria ver um testemunho do Emerson Fittipaldi. Deus trabalhou, vocês não vão acreditar, que eu ganhei até esses convites para ir a esse testemunho. 2 pastores foram procurados. Você acredita? Caramba. Eu ganhei esses convites, eu fui almoçar no shopping, aí uma pessoa se aproximou de mim e me convidou para ir nesse jantar e que ia me dar os convites. E antes disso, eu já disse, Deus ouviu, que eu queria ouvir o testemunho de Emerson Fittipaldi. Foi aí onde tudo começou, onde a minha conversão já foi começar, já estava sendo resgatada. Depois dali, eu comecei a me aprofundar na Bíblia, comecei a estudar. Tem tudo, tá entendendo? Através do testemunho de vida. Vocês acreditam nisso? Que bacana, que história legal. Deus, na minha vida, ele providenciou até os convites. Eu ganhei os convites para início de jantar. Não? A vida sempre foi muito testada. A Ângela testou muito as dificuldades da vida, né? Como Jesus deixou falado que na vida tereis tribulações. Quer dizer, Jesus nunca negou que nós não teríamos tribulações nesse mundo, que seria uma maravilha. Pelo contrário, né? Um mundo muito difícil de ser vivido. Então, mas ele falou, tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é como a Ângela está vivendo. A Ângela tem bom ânimo. Ela está vivendo o mundo, ela está vivendo as tribulações, ela está vivendo as dificuldades, e ela está vencendo tudo isso. Então, isso é um exemplo que ela está deixando para todos, né? Assim como Jesus falou, ide, né? Ide e levai a minha mensagem para os confins do mundo. Então, a Ângela está fazendo esse papel que Jesus colocou na mão dos apóstolos. Gente, olha só, as pessoas sabem como foi minha vida, né? Eu fui uma mulher muito perseguida também, eu fui acusada, eu fui julgada, né? Essa minha caminhada. Né? Agora, depois das minhas conversões, muitas coisas se fecharam, as portas se fecharam para mim dentro da mídia. Isso é perseguição. Não? Porque você é cristão, você não é uma pessoa pior, você é uma pessoa melhor. Toda pessoa realmente convertida sempre se converte para melhor, não para pior. Por que fecha as portas? Não, muito pelo contrário, né? Teve uma emissora que eu entrei que me proibiram de falar dos versículos e capítulos da Bíblia. Eu não poderia falar. Não. As portas realmente, o Wagner está tocando nesse assunto, porque realmente, e vocês também tocaram, né? Porque, sim, eu estou sendo perseguida, as portas se fecharam, muita coisa se fechou para mim. Mas não as do céu. Do céu a gente sabe que não, né, irmão? Não, lógico que não. Mas assim, se Deus fechou, né, ele que vai abrir. Eu acho que o homem pode fechar, mas quem abre mesmo é Deus. Então, é porque é o momento dele, não é? Eu penso assim. Sem dúvida. A Bíblia, no livro de Jó, é muito clara nisso, e muitos teólogos trabalham com isso, né, com essas lições que as dores nos ensinam, e eu creio muito nesse aspecto, viu, Ângela, de que todo sofrimento, toda dificuldade passa para que a gente cresça em intimidade com Deus, que foi a frase célebre de Jó, né? Depois de todo sofrimento, antes eu conhecia e agora meus olhos te veem. Então, eu acho que todo o proveito da nossa vida é esse. Tudo tem uma experiência para que nos aproxime dessa intimidade com a pessoa, com o ser de Cristo. Esse relacionamento íntimo que você falou aqui durante a nossa conversa diversas vezes. Vou te falar uma coisa, esse ano para mim não foi fácil não, tá?
Foi um dos anos mais difíceis que eu já passei na minha vida. Muito difícil. Eu estou sendo testada, hein? Continua sendo. Ainda continuo, tá? Eu acho Sim. que nessa pandemia, Deus, claro que Deus, ele não é aquele teste, mas a gente passa pelo fogo para poder realmente ver se é de Cristo. Não? Para ser lapidada. Eu acho que esse ano, para mim, eu estou passando aí pela fornalha, eu estou passando pelo fogo, estou sendo testada, Deus está me colocando na prova. Daniel. Sim. É. Como cantava o nosso saudoso irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso. Fácil não, né? E essa não é fácil, mas é o aprendizado mesmo, né, Ângela? Acho que a caminhada do cristão é essa. Você não acha que essa Covid aí veio para dar uma peneirada, não? Pode ser, de certa forma, sim. Olha, eu inclusive eu vi esses dias de uns pastores falando o seguinte, que quando começou a pandemia, muita gente brigava pelo retorno ou pela abertura das igrejas. O templo. Agora que abriu, parece que todo esse pessoal que brigava já não quer mais ir, não volta. Então, de fato, nesse aspecto que você falou, eu acredito que a pandemia deu e fortaleceu essa questão. Aquela galera que já não queria, não achava ou não via necessidade, de fato se esfriou pelo caminho. É testado, né? Acho que também se acomodou, né? Tá muita gente vendo, como se acomodou na internet, aí tu continuou na internet. Não, vendo os cultos pela internet. Eu acho que se acomodou também. Mas você sabe que a comunhão dos santos é presencial, né? Não tem como fazer isso pela internet, a ceia do Senhor. Não. Sim. Tem que ter comunhão. Eu agora estou fazendo parte da igreja, na igreja estou fazendo parte no clamor. Das terças-feiras ali na igreja tem o clamor, aí a gente se reúne um horário para clamar pelas necessidades dos irmãos do Brasil. Eu estou fazendo parte também agora, porque Deus me tocou, não? Pelas famílias que estão sendo muito assim afetadas, muito desviadas. A família tem que ser fortalecida, porque uma família forte é uma igreja forte. Sem dúvida a família nenhuma. é muito destruída, né? Até podcast tem que ter comunhão dos santos. Até podcast tem que ter. Cara, eu ia falar isso, que como eu tô aqui chateado desse encontro não ser pessoal, não ser presencial, sabe? De poder olhar no olho da Ângela, Nossa, cara, que tristeza por isso, mas que alegria por a gente poder se conhecer e estar aqui conversando. Exatamente. Acho que a tecnologia também ajuda. Mas a tecnologia ajuda, né? Tá no Rio de Janeiro, a gente está aqui em São Paulo. Na verdade, a gente que ama a palavra, gente, é um prazer. O que dá sono para certas pessoas, para a gente dá prazer. Eu tenho prazer de falar das coisas de Deus, de me reunir com os irmãos. É um prazer, né? Fica mais leve. Sim, sem dúvida. Mais leve, não é mesmo? A palavra te deixa, te conforta. Sim, boa, isso mesmo. Para nossa tristeza aqui, o nosso tempo já foi. Passamos aí de mais de 1 hora e pouco já aqui batendo esse papo. Vamos mostrar outra vez o livro. Mostra teu livro aí outra vez. O que você indicou. Se está todo mundo indicando, indicando o livro, eu vou ter que indicar um livro também. Vou ter que pegar um livro aqui. Atualmente eu comecei a ler esse, olha. Tá? Boa, Justiça Generosa. Justiça Generosa, gente, olha. Olha que lindo. Vou ter que fazer uma resenha, hein? A galera que está acompanhando o Roda Bíblica, depois lê o livro e manda aqui a opinião também, o que achou para gente. E vou ler o seu, vou comprar o teu. Eu ainda não tenho esse, não. Pode procurar a editora Vida Nova. Inclusive, um abraço para o pastor Jonas Madureira, que é o chefe da editora lá. Está devendo uma visita para a gente, viu, Jonas? Não esqueci não, viu, meu irmão? Vem aqui falar com a gente, ó. Encontros com Jesus. Mais do que indicado, Ângelo. Deve ser muito lindo. Mostra aí, Vini. O que eu vou mostrar, já que vocês estão na onda dos
dos reformados, vem críticas sobre mim. Estou lendo de um pastor famosíssimo no Brasil, carioca, pastor Henrique Vieira. Henrique Vieira. O amor como revolução. Boa. É o que eu estou lendo agora. Bacana. Grande Henrique. Henrique podia vir aqui bater um papo Henrique, com a gente. pode vir também. aqui, vamos atrás do contato do pastor Henrique. Boa. Ô, Ângela, o que a gente sempre faz aqui é pedir para que você cite o seu versículo preferido, já que a gente está numa roda bíblica. Cite o seu versículo preferido para a gente. Okay. Olha, são tantos, sabe? Eu acho que esse de 1 Coríntios 12:16 também eu gosto muito. Né? Efésios 6 também, a armadura de Deus, é o que sabe, o que a gente comentou. Os crentes, os cristãos têm que usar armadura, têm que usar as armas que Deus ensina na Bíblia para poder se manter em pé. É muito importante, gente, porque senão é muito difícil você se manter. Não, é a armadura de Deus. Não, Efésios 6. Eu adoro a Bíblia toda. Não tem versículo que eu goste mais. Eu amo do início ao fim e creio em tudo que está ali escrito. Não, amém. sem duvidar. Boa, boa. Ângela, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, por atender o nosso convite. Foi muito bacana te receber aqui, conhecer um pouco da sua história. Espero que um dia a gente... foi bem rápido, sim. A gente vai marcar o Roda Bíblica com Ângela Bismarck, parte 2. Reformada. Ângela reformada, muito bom. Obrigado, viu, meu irmão? Deus abençoe sua vida, sua caminhada, os estudos, sua casa, a família. Muito bacana te receber. Ora por mim. Boa, vamos orar. Irmãos. Amém, amém. Doutora Obrigado, Ângela, obrigado ao Wagner também, participou com a gente. Obrigado por abrirem a casa de vocês aí pra gente. Sim, sim. Obrigado. Eu falei pouco porque a grande artista, né, de Deus, escolhida hoje por Deus, para estar lapidada, com vocês. Né? Para estar com vocês. Tem nosso filhotinho cachorrinho aqui também, participando, reclamando aqui. Boa lá, pronto. Apareceu. Mais outro aqui. Mas o que nós queremos realmente dizer para vocês que a gente vive em família e até os animais fazem parte da nossa família, né? Que nem a Arca de Noé, né? Que abrigou a todos os animais do mundo inteiro. Então, que vocês realmente continuem nesse trabalho bonito que vocês estão fazendo, sejam bem abençoados, né? E nós estamos fazendo o nosso, né? Nós estamos aí, como a Angela falou, cada dia mais aprendendo mais a ter essa intimidade com Jesus, a conversar cada dia mais com Jesus e a identificar que não existe outra pessoa melhor no mundo que seja Jesus e o seu Pai eterno, Deus. Eu amo, sim. Amém. Deus continue abençoando a família, a casa de vocês. Obrigado pelo carinho. Vini, meu irmão, valeu. Obrigado também, parceirão. Estamos juntos. Se você está assistindo aí, ouvindo a gente, compartilha, manda para os seus amigos, sigam a gente. Até aí o Roda Bíblica Podcast no Instagram. Boa, isso aí. Valeu, galera. Um forte abraço. Curta, compartilha, divulgue. Valeu. Até semana que vem. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Amém.